Pastor Ramon, aplaudindo o Senhor Jesus. Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. O Senhor Jesus tem um presente para você nessa manhã. O Senhor Jesus, esse presente está escrito assim, o seu nome. E no lá dentro está escrito assim, vitória. Tá? Essa você crê, você verá a glória do Senhor. O tempo está também corrido, então vamos à palavra de Deus, que é a palavra que vai falar ao nosso coração. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, a palavra lá em Gênesis, capítulo 12. Vamos falar sobre esse homem, um homem que quando não existia o Espírito Santo de Deus, não foi derramado o Espírito Santo de Deus, mas esse homem, diante de tantos deuses que existiam naquela época, e ele não confiava naqueles deuses, e ele confiou em apenas um Deus que falou com ele no deserto. Amém? Todo mundo já achou? Então vamos à palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? Pode fechar sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de graça, Deus de mistério, Deus, me coloca, Senhor, diante de tua face, Senhor Deus. De joelhos aqui, Senhor Deus, porque nada sou, porque em iniquidade eu fui gerado, Senhor Deus. E eu te peço ao Senhor que o Senhor venha me capacitar, Senhor Deus, que o Senhor venha falar através de mim, Senhor Deus, que eu possa ser um vaso, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, para passar aquilo que o Senhor tem, meu Deus, me ensinado, aquilo que o Senhor tem colocado no mais profundo do meu coração. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, aguçar, Senhor Deus, o entendimento das pessoas que estão na tua casa. Meu Deus, que eles possam abrir, meu Deus, o coração para receber a tua palavra, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que estou a porta e bato, se abrires eu entrarei e cearei convosco. Então, Senhor Deus, que nesse dia, Senhor Deus, nessa manhã, haja um banquete na vida de cada pessoa, Senhor Deus. É o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. A palavra do Senhor diz que Abraão, vamos sentar, por favor. A palavra do Senhor nos diz que Abraão, o seu pai se chamava Terá, e os seus irmãos se chamavam Arã e Naor. Terá era um homem muito idólatra, um homem que, para todo tipo de problemas, ele tinha um Deus. E assim também Naor era um homem também idólatra, qualquer tipo de problema ele tinha um Deus. E Abraão, e muitas das vezes Abraão, ele até falava com aqueles deuses, mas nada resolvia na vida dele. Nada. Ele pedia ao Senhor, porque tinha um vazio no coração de Abraão, que ele não entendia o que era. Ele não entendia, porque ele era próximo na terra de Arã. Abraão era rico, seu pai era rico, ele, depois que era uma vez, ele ia herdar todas aquelas riquezas. Mas ele, aquela riqueza nada significava para ele, porque Abraão, ele sentia falta do Deus, Deus verdadeiro, Deus, que é esse Deus que você serve, que eu sirvo. Aleluia. E Abraão, diante dessas circunstâncias, um dia ele saiu para o deserto. Ele saiu para estar apacentando as suas ovelhas, e de repente o Senhor fala com ele. E logo mais adiante, você pode estar seguindo a Bíblia, Deus fala com ele assim: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E acrescentarei o teu nome, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão.
E o Senhor nessa manhã diz para você que você é filho de Abraão. Quando você professa a sua fé, quando você coloca ela em prática na sua vida, você está mostrando para Deus que você é filho de Abraão na fé. A palavra do Senhor nos diz que tudo é possível pela fé. Abraão, Deus fala com ele. Se imagina que Abraão naquele momento ali, Deus fala com ele, ele chega em casa e fala para Terá: meu pai, eu estava lá no deserto, no meio do nada, de repente eu ouço uma voz. E aí ele fala: mas que Deus estranho é esse que falou com você? Ele disse um nome? Não, ele só falou comigo para me sair do meio da minha parentela e ir para uma terra que ele me mostrar. Você imagina como que é difícil. Hoje eu penso assim, eu trago para o dia de hoje, nós, muitas das vezes, quando a gente está na nossa zona de conforto, quando a gente está num ambiente que nos agrada, onde a gente está sendo abençoado, está sendo próspero, né? Se imagina se Deus falasse para nós hoje assim: filho, saia, larga tudo que você está fazendo. Você está rico, você está bem, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí você saiu como Abraão saiu, no meio do nada, no deserto. E a palavra de Deus fala que Abraão pegou Sarai e junto com ele foi o seu sobrinho Ló, que era filho de Arã. E ali eles saíram com algumas pessoas que estavam com as suas especiarias, com as coisas que eles estavam levando, os alimentos. E eles saíram no meio do nada, andando. Você imagina só que loucura. Terá falou: mas meu filho, isso é loucura que você está fazendo. Mas a palavra de Deus fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E é esse Deus que faz isso conosco. E não é diferente, da mesma forma que Deus fez no passado, Ele faz hoje. Mas nós temos que crer, nós temos que ter certeza daquilo que se espera. A fé, a gente na palavra de Deus fala assim, que a fé, ela não está condicionada naquilo que nós vemos, né? Mas sim naquilo que nós não vemos. Porque ela fala assim que a fé, como que as coisas que não se vê, as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê, essas são eternas. E essa fé é que nós temos que professar. Essa fé é que nós temos que olhar além do algo, assim, acreditar que a certeza vai ter a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. E Abraão, naquele momento, ele estava crendo naquilo. Ele acreditava naquela terra, e Sarai não podia dar filhos a Abraão. E o sonho de Abraão era de ter um filho. Mas se Deus tinha falado para ele assim: Abraão, eis que te abençoarei, e grande será, você tudo será uma bênção, e te multiplicarei na terra. Mas como se ele não tinha um herdeiro, e ainda saiu daquela terra, do nada, onde ele estava, de Arã, onde ele estava próximo, ele foi para uma terra que ele não conhecia, no meio do nada. E a palavra de Deus fala que ele chegou em Canaã. Mas ali ele teve que lutar, porque ali tinha soldados que estavam naquela terra e guardavam aquela terra. Porque ali existia uma terra farta, existia muita água ali, mas ele teve que, a princípio, ele teve que encarar de frente as dificuldades. Porque ali existiam soldados que os pais deles tinham a vida do esposo, então aquelas pessoas que estavam ali, eles cuidavam daquela terra. E aí Abraão, ele sai e vai para outra terra, foi até Egito. Ele foi até o Egito.
E ali, a palavra de Deus fala que Abraão, ele teve que, vamos dizer assim, mentir ou omitir, né? Que o rei, ele era um rei tirano, ele era o faraó, ele era um rei tirano e que ele costumava matar. Tinha uma loucura por mulher. Se ele visse uma mulher bonita, não importava quem fosse, ele matava. Se fosse matava o marido para ficar com a mulher. Então o que Abraão fez? Abraão falou assim: se eles viram você, porque a Bíblia relata que ela era uma mulher famosa, uma mulher muito bonita, e ele já precavendo, ele falou assim: não, se ele vai fazer uma coisa ficar com você, eu vou morrer. Então vamos fazer o seguinte: eu vou falar que você é minha irmã. E assim foi o que aconteceu. Então Abraão, chegando ali, falou mesmo com o príncipe, né, do faraó ali, estava ali, os seus serviçais, e logo pegaram e colocaram Sarai para dentro do lado. Porque ela era um lugar assim, nenhuma mulher sabia. Ninguém sabia. Agar era uma mulher que estava lá já há muito tempo e ela nunca conseguiu sair. Mas o Deus que nós servimos, mesmo que você esteja na prisão, mesmo que você esteja muito longe, o Senhor te libera, porque Ele é fiel, porque Deus é fiel. E a palavra de Deus relata que Abraão, ele ficou muito triste com tudo aquilo, e ele buscava a Deus sempre, porque acreditava que Deus não ia deixar, porque Deus tinha feito uma promessa para ele de fazer dele uma grande nação. Então Abraão, naquele momento, ele não olhou a circunstância, mas creu. E Deus misericordioso, esse Deus tremendo que nós servimos, ele olhou para a aflição de Abraão e mandou uma praga para aquele faraó. E aquele faraó gritava. E aquelas pessoas que estavam ali, que eram servos deles, também ficaram tudo com aquela praga. E então ele chegou a um ponto que ele falou: não aguento mais, não vou brigar contra esse Deus. Esse povo, para ele entendia que era esse povo estava contaminado, tinha uma doença brava para eles, sabe? Contaminou todos eles. Mas era a mão de Deus que estava agindo ali naquele momento, para libertar eles ali. Então o faraó teve que libertar Sarai. E depois eles voltaram e habitaram lá em Canaã de volta. Eles estiveram lá e aí foi uma bênção. Mas o Senhor ainda tinha que cumprir, tinha que fazer uma grande nação, mas ele não tinha filho. E juntamente com Sarai, quando ele saiu do Egito, saiu Agar, que foi junto com eles também para aquela terra. E aí Sarai via que Abraão estava triste porque não tinha filhos, e naquele momento ela teve uma ideia: eu vou pegar minha serva, e Abraão, você se deita com ela, você vai, falou para ela assim: olha, você vai toda noite, você vai e vai na tenda de Abraão, você deita com ela, e você vai dar um filho, né, para Abraão. Então Agar fez isso, mas não era muito da vontade de Deus fazer isso, porque Deus tinha que cumprir a promessa. Infelizmente, nós, muitas das vezes, Deus às vezes tem uma bênção para nos dar, e a gente nos coloca diante do Senhor, nós colocamos e postamos diante de Deus, e nós oramos e buscamos a face dele, mas nós não temos paciência de esperar, nós queremos as coisas agora. Não é assim. Talvez nós temos que passar até mesmo no deserto. Eu cito um exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue que ela tinha a criança dela. Aquela mulher, ela estava já há 12 anos com aquela doença, tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha e não tinha resolvido o problema dela. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando, e até inclusive a Bíblia relata que nessa passagem a filha de Jairo estava moribunda, né? Estava doente, e ele foi até Jesus e se prostrou diante do Senhor Jesus